Vamos lá para o tema de revisão, né? O tema de revisão que eu escolhi para fazer gravação nessa semana foram doenças infecciosas no período neonatal, né? E eu vou trazer algumas ideias aqui mais simples das doenças infecciosas, né? Algum raciocínio mais simples para a gente dar uma consolidada também, né? E gravar, encaixar na memória de um jeito bem legal, né? O Magic permite que a gente faça isso aqui quando a gente está revisando, né? Então, o que eu fiz basicamente foi responder as perguntas, né? E fazer revisão do que eu estava em dúvida na hora de marcar, né? Então, algumas coisas eu fiquei em dúvida na hora de dar o clique final ali de responder a questão. E voltei nessas questões que fiquei em dúvida depois, né? Assim que eu terminei de andar pelas 10 questões, eu voltei nessas questões que eu fiquei em dúvida depois e fui buscar no meu material, né, onde eu guardo os detalhes em relação aos estudos, que no caso é o Anki, né? Que no caso é o Anki, para poder finalizar. E aí marquei o que eu já tinha marcado, né? Então, porque senão eu me sabotaria na plataforma, né? Então tem que marcar o que eu já tinha marcado antes. E aí, nesse caso aqui, a gente vai começar, por exemplo, com essa questão aqui, né? A questão traz para mim uma criança que nasceu, mas nesse momento que a gente foi observar ela, ela estava com peso no percentil 4 para a idade gestacional, tinha peteca em face, tronco, hepatosplenomegalia e microcefalia, né? Já é compatível com algumas doenças, mas ainda é um leque grande. A gente olha para um TGO elevado, né? Plaqueta no caminho de cair. E aí, no ultrassom transfontanelar, a gente observa a presença de calcificações periventriculares, né? E esse é o grande detalhe. Aí, triagem auditiva, ausência de respostas bilateralmente, né? A causa mais comum de surdez não hereditária que a gente tem é a citomegalovirose. E o que pode ser feito? Não que eu me lembre, essa nossa decisão, né? Esse nosso tratamento com ganciclovir, ele não vai ser um tratamento que vai mudar curso, mudar drasticamente o curso, né, de desenvoltura dessa criança, mas vai melhorar bastante, né? Então a gente faz ganciclovir intravenoso por 6 semanas, esse bebezinho vai ficar internado e depois vai seguir com valganciclovir, né? Vai tratar por bastante tempo aí com valganciclovir e aí o pediatra, o especialista, vai seguir acompanhando esse bebê, né? E vai sugerir provavelmente terapias para o desenvolvimento neuropsicomotor e outros pontos do desenvolvimento, né? Aqui eu tenho uma notinha que está com as questões que eu quero rever. A gente vai para a questão 3, né? A questão 3 é uma das questões que eu errei aqui dessa revisão. E o que a questão 3 aborda? A questão 3 aborda aqui como é que a gente vai olhar para o bebê com bebê toxoplasmose congênita, né? Que a gente tem suspeita de toxocongênita. Então essa mãe, o bebê nasceu com 39 semanas de idade gestacional. Essa mãe recebeu espiramicina até a 36ª semana e ela foi testada e identificado, né? Identificamos a infecção aguda na mamãe com 20 semanas, na 20ª semana de gravidez. Aí foi feito um teste de avidez de GG, 80% alta, né? Eu não sei se é contraindicado. Acho que no fim das contas o especialista vai acabar por fazer, né, para ele poder entender ou tentar prever, né, quando é que aconteceu essa infecção, né? Se ele tiver uma alta avidez, ele não vai entrar para as ideias de que, bom, foi antes da gestação a infecção, mas eu acho que ele caminha para as ideias de tentar prever o que vai acontecer com esse bebê, né? Quais vão ser os possíveis resultados. E aí tá bom. A criança nasceu, o que a gente faz com ela? Que a questão quer saber isso. A mãe foi adequadamente tratada, etc. O que a gente faz com ela? Tem que fazer os testes diagnósticos, né? E a gente só vai iniciar tratamento se a gente tiver IgM positivo desse bebê para toxoplasmose. Tá legal. E aí eu respondi, né? Solicitar sorologias, tal, 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 tal. Qual que é a diferença dessa questão para essa? Dessa alternativa para essa, né? Então a alternativa que eu marquei sugeria também que a gente fizesse punção lombar, né?
E não é necessário fazer essa punção lombar na avaliação no segmento dessa criança, né? Então, a punção lombar a gente sabe que é um teste invasivo, né? E não é necessário de fazer punção lombar de rotina para esses bebês. Esse foi o erro, né, que eu tive. Quando é que a gente vai fazer essa punção lombar, então? Quando eu fizer a avaliação do crânio dela, por exemplo, a ultrassonografia transfontanelar ou a tomografia, e observar alterações sugestivas de alguma dessas infecções, né? A gente com certeza vai ter que fazer punção lombar, até porque a conduta no tratamento da toxoplasmose, por exemplo, vai depender de alguns achados na punção lombar, né? No caso de toxoplasmose, uma proteinorraquia, né? Maior do que 1000 miligramas ou maior do que 1 grama por decilitro no líquor, a gente vai modificar, né? É um corte ali para a nossa terapêutica. É um corte para adicionar glicocorticoide, por exemplo. Acredito que, se não me engano, também a duração dessa terapia vai se modificar, né? Aí a próxima questão é a 4 mesmo, né? A gente tem mais 3 somente. Na questão 4 aqui, também só para passar pela questão, né, sendo bem rápida, catarata, surdez e cardiopatia, qual que é das infecções congênitas, qual que é a mais provável, né? Rubéola, né? O bebê que tem rubéola, ele não ouve, ele não vê e isso corta o seu coração. Questão 5. Questão 5. E esse daqui também carrega um detalhe, essa questão também carrega um detalhe aqui em relação ao tempo de gestação, né? Então, basicamente, é uma gestação de uma mulher com 39, que teve o bebê com 39 semanas, né? Tá tendo o bebê agora, por exemplo, acabou de ter o bebê, né? E ela teve 2 testes rápidos, não fez pré-natal, não sabemos como que tá a situação dessa mamãe antes dessa gravidez, e ela fez 2 testes rápidos, né? E tem 2 testes rápidos positivos para HIV. Né? Esse bebê foi exposto ao HIV e muito provavelmente o bebê tá com HIV, né? Não teve nenhuma medida para tentar segurar o HIV dessa criança, porque a gente não sabia que essa mãe tinha HIV, né? O HIV nesta criança. E a questão tá perguntando basicamente como é que a gente vai, que decisões a gente vai tomar acerca da profilaxia, né, do HIV para essa criança. E a diferença entre a questão 1 e a alternativa A e a alternativa B aqui nas duas a gente está solicitando teste rápido para o HIV, na outra coletar carga viral para o HIV, e aqui modificando as drogas, né? Zidovudina, que é o AZT, lamivudina, que é o 3TC, e raltegravir, que é o RAL. E aqui, zidovudina, AZT, nevirapina, NVZ, se não me engano, ou NVP, e o RAL. Como é que a gente decide entre adicionar ou não a nevirapina aqui e tomar essa decisão para esse bebê? De acordo com um quadro, né? Então a gente tem um quadro que estabelece isso, e aqui eu vou trazer o quadro, sendo mais rápido aqui. Né? Então aqui a gente está no material no meu material aqui, e a gente observa o quadro, né? Então o que o quadro estabelece aqui? Que se o bebê for baixo risco, qualquer idade gestacional, a gente vai fazer somente zidovudina. Né? E se o bebê for alto risco, e a nossa criança é alto risco, né? Alto risco está estabelecido por não saber a carga viral da mãe ou carga viral maior do que 1000 cópias, a gente vai olhar para a idade gestacional. E aí, menor que 34 semanas, a gente não usa a maioria deles, né? Usa somente as zidovudina, porque a nevirapina, por exemplo, o 3TC, eu acho que a alegação aqui, se eu não me engano, é de que eles vão causar efeitos colaterais aí mais graves. E aí, de 34 a 37 semanas, a gente vai adicionar a AZT, a lamivudina e a niverapina. Então é nesse momento que a gente vai adicionar o NVP ali, não é NVZ, é NVP, nevirapina. E para o bebê que tem 37 semanas ou mais, que é o caso do nosso bebê, o tratamento vai ser muito semelhante ao tratamento que a gente vai fazer, né, no TARV para o adulto, né? Não é muito semelhante, não tem mais zidovudina. Mas aqui, zidovudina, zidovudina, lamivudina e raltegravir. Né? No adulto a gente vai fazer lamivudina, tenofovir e dolutegravir, né? Negócio assim. Acho que é isso.
Então, beleza, né? Esse é do detalhe em relação à questão 5. E aí a última questão aqui, questão 9, né? Um pouco mais rápido também. É uma questão que eu achei interessante, que é um texto gigantesco e tal, trazendo um monte de exame do bebê e tudo normal. E aqui um monte de exame e tudo normal. Né? Então o bebê que nasceu, ele nasceu pequeno ali, né? Nasceu com 2.650 gramas, mas foi classificado com 39 semanas, então foi classificado como pequeno para idade gestacional, né? Com 39 semanas, né? E a gente começou a fazer testes nesse bebê para entender o que, que ele tinha. Todos os testes ali negativos, nada. A mamãe tinha anti-HBs positivo, por exemplo, com anti-HBC negativo, quer dizer que ela é vacinada, né? HBs antígeno também negativo, não tem infecção ativa. E aí a gente olha para o teste da orelhinha aqui. O teste da orelhinha dela, do bebê, falhou bilateralmente. Opa, o que que é? Se eu não conseguir rastrear, não conseguir detectar nenhuma alteração nos exames, nos exames todos que a gente fez, e o bebê teve um teste de orelhinha que falhou bilateralmente, ele vai precisar de PAT, né? Potencial evocar um troncocefálico. E provavelmente e o nosso tratamento com o ganciclovir. E aí, para facilitar um pouquinho mais, né? Não precisava, mas para facilitar um pouquinho mais, ou para trazer aí mais uma evidência de que era infecção por citomegalovírus, a nossa questão traz uma ultrassonografia transfontanela com calcificações periventriculares, né? Mas até aqui, pelo menos até o que eu das condições que eu conheço, logicamente, né, condições e das questões em relação às questões que eu respondo, né? Tem que sempre ficar pensando nisso, né? Ficou bastante fácil aqui de pensar em citomegalovírus, né? E aí o diagnóstico mais provável para os achados patológicos desse paciente é citomegalovirose congênita, né? E acabou então finalizada. Aí as outras questões já foram questões mais tranquilas, né? Tudo mais tranquilo. E a gente vai seguir fazendo revisão de outros temas.